Olá, boa tarde. Hoje o JC Debate continua com a série Virei Mãe. E agora, nosso assunto hoje é alimentação. Passada a fase em que o leite é o único alimento suficiente, chega a hora de diversificar o cardápio. E aí muitas dúvidas surgem. Que alimentos não podem faltar? O que fazer quando aparecem alergias alimentares? E ainda, como lidar com o filho que não come? A reportagem é de Laís Duarte. A chegada de Júlia alimentou a felicidade da mãe. Mas não se engane ao ver a menina devorar uma fruta. Alimentá-la é um desafio. Já chegou a ter dias que ela não come nada. Eu até reclamei uma vez com a pediatra, né? E aí, o que eu faço? Eu tiro uma alimentação durante o dia, vou dando um suquinho, um leitinho, para poder dar a alimentação dela, na janta. Aí eu só consigo sempre dar o quê? 4 colherzinhas de janta. Máximo. É muito pouco que ela come. E para falar às mães de primeira viagem sobre a alimentação dos pequenos, recebemos o pediatra José Nélio Cavinato, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, doutor em pediatria pela USP, o alergista e imunologista Raul Melo e também a supermãe, a Cássia Lima. Ela criou o site Somos Mães de Primeira Viagem. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado. Nós começamos aí com essa reportagem e, de fato, essa mãe aí ficou emocionada com a filha carregando essa maçã o tempo todo enquanto a nossa equipe estava lá. Mas isso, assim, foi uma cena rara, ela contou, a Laís, lá, nossa repórter, porque isso não acontece. De fato, ela não come. Vamos começar, então, por aí? Essas mães que ficam tão desesperadas porque os filhos dão um trabalho danado para comer qualquer coisa. É comum? É muito comum, é uma consulta difícil, sempre muito difícil. Primeiro a gente tem que ver se a criança é uma criança bem nutrida ou não. E como essa própria mãe já tem noção, ela é uma criança desnutrida, ela está abaixo do percentil 10 de peso e altura seguramente, é uma criança que necessita um pouco mais de cuidado. É muito comum crianças muito bem nutridas e as mães chegam e dizem que a criança não come, aí você fica mais tranquilo. Essa é uma criança que realmente merece mais atenção. Aí você vai ter que, primeiro, assim, o que a gente vê, uma criança que come pouco, ela está acostumada a ingerir poucas calorias. É muito difícil você dar algum remédio, e não existe isso, as mães procuram isso, fazer alguma coisa que elas comecem a comer o dobro. Mesma coisa, um obeso que está acostumado a comer muitas calorias, é difícil ele reduzir pela metade. Então, é difícil você conseguir. O objetivo é você ir aos poucos. Primeiro, você tem que aumentar as calorias de proteína aos poucos. Primeiro, você tem que ver se a criança toma muita água ou come muita guloseima antes do almoço ou do jantar. É lógico que é legal, é muito bom tomar água, mas tem os horários determinados para isso. As mães não percebem que água também enche barriga. Então, rodar com água é uma coisa que a gente fica um pouco preocupada. Suco também mata a fome, então não pode também dar suco um pouco antes. E principalmente quando a mãe substitui os alimentos de almoço e jantar por mamadeira. Então, esta mãe parece que faz isso. A criança não come direito, pouco tempo depois ela vai dar mamadeira para o filho. São as coisas que você vê de início. Além disso, essa é uma criança desnutrida, merece alguma investigação. Quer dizer, a mãe ali também na ânsia de acertar, de repente dá mamadeira achando que está alimentada, acaba errando, né? Sem ter culpa, doutor Raul. Com certeza, existe uma questão aqui fundamental, aqui, que é o amor. Um amor é muito grande, é intenso, é forte. E a pessoa perde o rumo do que é ser um educador. Quando você educa a criança, você vai dar um norte, você vai dar uma série de orientações que vão ser úteis para a vida dessa pessoa, que vai se tornar um adulto no futuro. Uma das questões, então, relacionadas a esse amor intenso aí, é achar que vai acontecer alguma coisa se ela não comer muito na refeição. Então, se ela não almoçar, vai ter uma pneumonia à noite. E não é assim que acontece, né? O balanço calórico da criança vai se fechar em 24 a 36 horas. Às vezes ela não almoça e janta, não janta e almoça no dia seguinte. Então, não é isso que vai causar uma doença súbita.
Então, nessa ânsia de não ter de não perder aquela pessoa que você ama tanto, não acontecer algo tão grave, então você dá uma compensação pelo fato de não ter comido o que você achava que ela devia ter comido. Então, você dá um prêmio por não ter comido, no final das contas, né? Então, não almoçou, ganha um prêmio. A criança rapidamente percebe e começa a não comer para ter o prêmio que já recebeu outras vezes. E isso vai complicar bastante. O papel do pediatra, do médico que está vendo isso, é dar essas orientações do que um educador faz nesse momento. Agora, a Cássia, né, tá aqui, veio contribuir com a experiência pessoal, é mãe da Mariana, mas também tem um site, Somos Mães de Primeira Viagem. Lá você tem aí relatos de mães. Chovem relatos como esse? Bastante. E o que a gente percebe, até pela prática mesmo, é que quando passa o período de amamentação exclusiva e a mãe começa a dar alimentos passados no liquidificador, a criança acostuma com aquela textura. E ela demora mais a querer comer comida, porque ela precisa fazer mais trabalho, ela tem mais esforço para mastigar. Então, essa mãe vai ter mais problemas com essa criança. Então, o ideal é que desde o começo essa mãe dê alimentos amassados e jamais alimentos liquidificados. Mas tem diversas dúvidas relacionadas à alimentação. Criança que não come nada, ou criança que só come um tipo de alimento, criança que na escola come diferente de dentro de casa, e aí começam todos os desajustes alimentares. Agora, doutor José Nélio, só também queria saber o seguinte, né? Porque não é para desesperar também o tempo todo, porque não come determinada situação. Também talvez um alerta aí, o que é normal e qual que é o momento já, de fato, para procurar ajuda. Então, só para concluir, Claro. Na reportagem a criança comeu bastante, porque existia um clima mais ameno. Provavelmente essa mãe está muito tensa ao dar comida para ela. Isso a criança realmente faz com que a criança também acabe aceitando menos, até para ganhar o prêmio, até por isso. Não é uma coincidência na hora da reportagem, isso é comum. Quando a criança relaxa, ela aceita mais. Então, é importante a mãe saber o quanto que a criança precisa comer mesmo, porque para evitar que isso torne-se um problema e ela fique forçando a comida para a criança, né? Uma criança nessa idade precisa basicamente de 5 alimentações, 2 alimentações de leite e 2 alimentações de sal. E mais ou menos ela precisa, é difícil falar em calorias, mas um pratinho pequeno de um prato médio de almoço e jantar, que tem que ter carboidrato, tem que ter arroz, feijão, que é um grande alimento, e mais uma proteína, que é carne ou ovo, ou peixe, que é excelente, e legumes ou verduras, sem dúvida nenhuma. Doutor É difícil comparar, que a Cássia falou aí, né? Que uma das dúvidas é essa, por onde começar, o que colocar no prato, é difícil. Você imagina que um carro faz 15 km por litro, o outro faz 5 km por litro. Então, assim, existe um metabolismo também próprio de cada criança. Então, tem criança que come pouco como quantidade, mas a gente tem que ver a variedade que ela come. Então, muitas vezes, ao comer pouco, mas variado, ela vai estar saudável. Quem vai dar essa resposta, se a criança está saudável ou não, vai ser o pediatra, vai ser a consulta de rotina, que nos primeiros meses vão ser consultas mensais, depois vai espaçar um pouco. É o pediatra que vai ter condição de ver a curva de crescimento, porque muitas vezes se confunde também uma criança desnutrida com a criança magra, né? Hoje o nosso padrão agora é uma boa parte que está com peso acima, né? Chegando aí 2, 3 anos de idade já com peso acima. Então, não esquecer também que ser magro não é ser doente, né? Isso é muito comum, essa confusão, né? E aqui talvez o que vale a pena lembrar, entre as dicas que a Sociedade Brasileira de Pediatria dá no seu manual de nutrologia, que é bem interessante, uma delas é não bater no liquidificador, né? Como foi falado aqui, muito propriamente, né? Variar as comidas e deixar uma comida colorida, porque a comida colorida, ela é, curiosamente, uma comida bem variada nos seus nutrientes e vitaminas, né? E não ter aquela ânsia de que a criança vai gostar da comida quando ela experimenta pela primeira, segunda vez. Ela vai demorar várias vezes, tem estudo mostrando que é 8 a 10 vezes. Então, não gostou? Ok,
Então, aí que Experimenta tá, não novamente. gostou, não insiste? Não insista, depois vai experimentar novamente, depois você vai ofertar novamente, depois você vai comer, ela vai estar sentada ao seu lado, vai ver você comendo e vai ter curiosidade. Quer dizer, um ambiente gostoso, tranquilo, como ele disse, sossegado, em que a alimentação ela está de uma forma gostosa entrando na sua vida, de uma forma saudável, e colocando as pessoas em volta da mesa para viverem felizes. Né? Quando é assim, a criança naturalmente vai experimentar as comidas e vai conhecer. Isso é muito interessante, né? Porque eu observei bastante pela minha filha, então teve uma época que ela não gostava de melancia, de jeito nenhum. Eu oferecia em casa, era oferecida na escola, ela não aceitava. Melão também. Essas frutas mais aguadas, né? Que contém mais água. E de um tempo para cá ela está aceitando muito bem. Então realmente o exercício de oferecer sempre, continuamente, para que ela experimente e pegue numa nova fase e ela aceite. Agora tem um outro método também de introdução alimentar, que é até interessante, porque é uma dúvida muito comum, inclusive minha, que os doutores podem ajudar, que se chama BLW, que a criança, ela própria escolhe os seus alimentos, né? E é uma dúvida particular que eu tenho, será que isso não interfere no valor nutricional do que ela está se alimentando? Porque quando eu faço o prato da minha filha, eu escolho justamente o que ofertar. Quando ela escolhe, ela pode escolher muitas coisas de outra orientação, a criança escolheria, ali teria mais autonomia, então, nesse... O que ela falou, existe um estudo em que as crianças são colocadas numa sala e com os alimentos livres. E estão lá os nutricionistas anotando o que as crianças pegam. Então, você tem que excluir deste grupo de alimentos os muito salgados, que são muito sedutores, e os muito doces, né, com sacarose, com açúcar fácil, né, de absorção. Tirando esses extremos do muito doce e muito salgado, né, e o muito gorduroso, que o nosso corpo ele vem naturalmente querendo isso, né, para ter mais caloria. Tirando isso, o que é curioso e foi interessante desse estudo é ver que as crianças faziam uma grade de nutrientes e vitaminas incrivelmente equilibrada, quando elas tinham a opção. Quer dizer, faziam a de escolha colocar... certa quando tinham a opção. Sim, é como se o nosso corpo pedisse um pouco. Doutor José Nélio, já tem perguntas aqui chegando, vamos abrir então. A Luciana, ela conta que o filho dela janta na escola às 5 horas da tarde, depois dorme entre 10 e 11 da noite. Nesse intervalo, o que ela pode dar para ele comer? Nesse intervalo, qual a idade dele? Ele tem quase 2. Eu acho que uma ingestão de leite, ainda se estiver tomando uma mamadeira ou uma ingestão de leite de fórmula láctea, sem dúvida nenhuma. Entre 5 e 11 da noite precisa comer alguma coisa. O que ela faz? Aí, a pergunta importante dela aqui, será que devo parar de amamentar para ela comer? Essa é uma resposta difícil, né? Só numa consulta pediátrica, avaliando o contexto familiar, é que você poderia responder isso. Porque em algumas situações, o aleitamento ele acaba desvirtuando, ele acaba virando uma questão de poder, de quem tem o poder. E a criança joga com isso também, né? As crianças são muito bonitinhas, são lindinhas e tal, mas elas jogam com os pais, né? E pegam em pontos sensíveis que os pais têm, medos que os pais têm, né? Pavores de que alguém não comeu e aconteceu isso e tal. Então, a criança percebe isso e vai lá naquele ponto e começa a exercer o poder. Então, o aleitamento, uma coisa que o pediatra vai avaliar na consulta é se essa relação na amamentação está uma relação saudável e gostosa como tem que ser. Sim. E às vezes tem situações realmente que vai dizer, olha, vamos mudar esse caminho, vamos introduzir outros alimentos, vai parar a amamentação, porque nem todo mundo está seguindo com esse processo saudável. Ver o sorriso de Bianca é o maior prêmio para a mãe. A menina vivia mal-humorada e fraca até que Mariana descobriu a intolerância ao glúten e mudou a alimentação da pequena. O intestino regularizou, ela ficou mais bem-humorada e cresceu e ganhou peso também. Mudou também a vida de uma família inteira. A parte da manhã, do café da manhã, mudou um pouco, porque é onde a gente mais consome farinha. Então, a gente foi se adaptando e colocando alimentos que não têm o glúten. Dias, né? Outra questão é que tira o sono de muitas mães. Já tem perguntas chegando também sobre esse assunto, então eu vou emendar já aqui logo de cara com a da
Vou achar aqui, da Manuela Bastos. Ela é da cidade de Entre Rios, lá na Bahia, está lá nos assistindo. Meu bebê tem 2 anos, tem alergia à proteína do leite da vaca, intolerância à lactose, conservantes, perfumes, picadas de inseto. Ela faz uma lista aqui, doutor Raul, mas a questão, ela conta que não é nada fácil. Quanto é comum essas alergias? Há uma explicação para tudo isso? Claro que cada caso é um caso, né? Bom, as doenças alérgicas, elas aumentaram muito no século XX, né? A partir da metade do século teve uma subida aí das doenças respiratórias, asma, rinite, e no fim do século e começo desse século, as doenças alérgicas relacionadas aos alimentos. O primeiro que entra, né, na vida da criança geralmente é o leite de vaca. Né? E costuma ser, pelos tipos de proteína que tem dentro do leite de vaca, costuma ser muito frequente ter alergia ao leite de vaca. Isso aumentou bastante, isso a gente já viu na nossa vida profissional, né, nesses anos, quando a gente começou a profissão até hoje, né, a quantidade de pessoas com alergia e a gravidade também aumentaram. Né? Bom, talvez o modo de vida que a gente tem atual, com muitos produtos industrializados, a maneira de se alimentar, os tratamentos, a menor quantidade de bactérias que a gente tem no corpo e no intestino, tudo isso parece ter afetado e contribuído para ter mais alergias. Né? O fato é que algumas medidas médicas também contribuíram para aumentar a alergia. Né? Um estudo americano, por exemplo, mostrou que eles, com medo de ter alergia ao ovo, deixaram para comer ovo só com 2 anos de idade. Aumentou muito a quantidade de crianças que têm alergia ao ovo. E por aí vai, quer dizer, alimentos que são introduzidos muito cedo ou que demoram para ser introduzidos, podem também aumentar as chances de ter alergia. Até a própria, algumas vacinas, né, que contêm proteína de ovo, me corrija se eu estiver errado, tem alguma coisa no ovo que tem algumas vacinas, por isso a necessidade do ovo ser introduzido mais cedo, né? Isso orientação da pediatra da minha filha, olha, ela precisa consumir ovo antes de tomar a vacina da gripe, porque ela pode apresentar alguma alergia. Mas o que também a gente percebe muito, né, no grupo de mães, aqui a gente está falando com dois profissionais, né, renomados, enfim, mas a gente tem um país que tem uma deficiência muito grande na área de saúde. Então, às vezes, a mãe leva o filho no pediatra do SUS e são 10 minutos, muitas vezes ela é atendida em pé e é difícil passar um diagnóstico. Então, até a mãe descobrir do que o filho tem alergia, ou se é realmente alergia, a criança pode progredir. Quer dizer, algumas vezes o que é dito alergia, Exato. depois uma segunda investigação não é bem assim. Agora, doutor José Nélio, muitas mães estão mandando aqui dúvidas nessa transição aí, no momento que deixa de ter a amamentação, né, exclusiva, materna, e passa para a alimentação. Esse momento teria alguma relação aí com o surgimento dessas alergias? Então, acho que todas as sociedades do mundo pedem para quem pode tomar leite de peito até 6 meses, leite materno até 6 meses, e não se mexe nisso. Porém, quando é impossível alimentar com leite de peito até o 6º mês, o que a orientação da maioria das sociedades de pediatria do mundo é começar a alimentação com 4 meses. Nunca antes de 4 meses se introduz alimentos sólidos. Né? O glúten e também a lactose ultimamente viraram vilões. O glúten, se possível, também não deve ser consumido nem pelos adultos ou não? É só quem tem realmente intolerância ao glúten que deve evitar? Então, tá uma onda aí, né? Uma onda grande de se falar mal do glúten. Vamos esclarecer o que apareceu na reportagem aqui, que é o seguinte. Uma coisa é alergia, certo? Então, a alergia pode ser detectada com exames de sangue, testes alérgicos, né? Então, a gente vai dizer que é alergia a determinado alimento. Por exemplo, existe alergia ao glúten, não é tão comum, tá certo? Existe uma doença imunológica que aí é para toda a vida, que está relacionada à ingestão do glúten e o que acontece é uma autoagressão no intestino, tá? Semelhante à alergia, mas é um processo agora definitivo que chama doença celíaca, que é um pouquinho diferente, tá? Então, às vezes a palavra intolerância é usada meio para tudo, mas existe o processo de alergia, existe uma doença imunológica e existe uma outra coisa que chama intolerância à lactose, que vai acontecer quando cresce, tá? Quase todo mundo, né? A intolerância à lactose é depois que cresce. Então, a intolerância à lactose vai ser ali na criança grande, adolescente, adulto. Né? Então, passa mal, cólicas, diarreia. Bom, o nosso tempo está acabando, então, assim, um recadinho final.
De certa forma, a criança também segue o exemplo dos pais na alimentação. Eu queria que vocês deixassem um recado importante nesse sentido, os hábitos alimentares aí da família. Olha, eu só vou Nélio. comentar desde o começo. Existem trabalhos interessantes falando que quando a mãe que está amamentando come alimentos diversos, essa criança tem mais facilidade, esse gosto passa para o leite, tem mais facilidade em aceitar alimentos. A introdução de alimentos, para separar um alimento por vez, quando vai se dar sopa, a papinha, também tem importância. E a mãe acompanha, sem dúvida nenhuma, a alimentação da família. Um exemplo que vem para tudo, né, doutor Certo. Raul? Vou deixar uma dica muito pessoal minha aqui. Surpreenda a criança. Então, a criança não come nada, não põe nada no prato, deixa o prato vazio, senta você e come. Faça uma comida saudável, ela fica olhando, ela vai querer, você põe e começa a colocar para ela experimentar. Então, surpreender vale. Mas eu acredito Cássia. que o exemplo vai além da própria alimentação, né? Até a escovação de dentes, tudo isso, a criança ela vai observando os pais e vai adquirindo esses hábitos. Então, nada mais natural que a alimentação seja um quadro evolutivo aí do que é o comportamento dos pais. Claro, vou deixar aqui a dica do seu site, aí, que tem favor. tantas matérias interessantes, traz inclusive a participação de especialistas para as mães, que é o somosmãesdeprimeiraviagem.com.br. Está aparecendo aí na tela. É isso mesmo, é esse mesmo. Obrigada pela conversa de hoje, então, Obrigada essas a dicas você. preciosas e até uma próxima oportunidade. Até uma